Ok. Vamos lá, então vamos concluir então o nosso assunto, né? Bom, a gente tá falando sobre perguntas que podem ser levantadas para a gente fazer um diagnóstico do nosso cliente, né? Então é importante a gente fazer perguntas sobre o sistema, como funciona a empresa, os fluxos, as políticas internas, porque a consultoria pode trazer soluções e para trazer soluções precisam trazer mudanças, né? Desenvolvimento. E isso precisa ser pensado então ferramentas, soluções que precisam do engajamento da participação de todos. Assim como a gente precisa entender como é que funcionam os procedimentos organizacionais para a gente pensar os caminhos e as soluções mais adequadas para eles, né? Então falamos sobre sistemas de recompensa e punição, né? Como é que a empresa trabalha com essa coisa de motivação para a participação e colaboração de todos, como é que a empresa avalia, né, os departamentos, as metas, como é que elas são, como é que isso é feito, né, para que a gente possa também de repente estabelecer comparativos. Sistema de carreira, como é que a empresa se organiza em termos de fluxograma, é, como uma forma da gente entender as hierarquias das organizações e dividir as etapas de atividade, planejamento de atividade. É, assim como a gente saber quem são os diretores, os tomadores de decisão de uma organização, como parte em todo o processo também de negociação, né? O terceiro nível de perguntas é importante a gente lembrar ou considerar perguntas sobre comunicação, ou seja, como é o fluxo, né, dessas organizações, como é que vai da direção para os departamentos, se isso é passado diretamente, se isso vai para as chefias, quais são os meios utilizados, porque é importante, né, organizar isso dentro de uma proposta de soluções a serem apresentadas, entregues, né? Da mesma forma, enxergar como é que funciona a comunicação formal e informal, e aí vocês, sexto período, vocês já passaram por TGA1, TGA2, e já viram essa coisa da cultura organizacional, né? Ela tem um nível formal e um nível informal, ou seja, o nível formal, o nível das comunicações organizacionais, como é os processos, e-mail, messages, zap, mural, reuniões, e o meio informal, boca a boca, rádio peão, que acabam tendo efeito também, então precisam ser considerados, né? Assim como, por fim, a burocracia, né? A dificuldade que é, ou o nível de organização e como funcionam os procedimentos e como é que eles podem ser modificados, melhorados, como é que você pode interferir dentro desse processo, né? Ou propor interferências nesse processo, né? De modo que você entenda, né? Como esse processo pode ajudar, como é que o processo de uma empresa, as práticas de uma empresa podem ajudar ou atrapalhar o desenvolvimento do seu plano de ação, né? Como plano de ação tem muito a ver com desenvolvimento de pessoas, é importante a gente também conhecer um pouco os líderes. Então, entender como é que funciona a liderança, é, como é que eles agem com relação a apoio, né, em relação aos funcionários, qual é a postura deles com relação aos funcionários, como é que os funcionários também os enxergam, né, porque a gente pode precisar dessas relações dentro de um processo, né, e as formas de negociação, a facilitação que tem esses líderes de participarem do processo, dando informações, colaborando, contribuindo com a preparação desse planejamento, né?
No mesmo sentido, num outro bloco, mas ainda sobre comportamento de liderança, a formação das equipes, né? Como é que as organizações se organizam com essa questão de grupos de trabalho, supervisores, como é que projetos especiais, se dentro da organização, dentro do processo, há essa forma de trabalharem por projetos e atividades, como é que isso poderia ser organizado. Novamente, processos em grupo ou departamento, como é que os grupos interagem, se comunicam entre si. Quando há novas atividades ou necessidade de mudanças de práticas, ou mesmo quando há reuniões que se propõem metas, como é que são feitas essas atividades, né? De apresentar resultados, de apresentar metas para os departamentos e como é que eles se cooperam, né? A gente também tem a questão do nível de satisfação, entender como é que estão os funcionários com relação à empresa, né, dentro das práticas cotidianas, porque isso pode trazer feedbacks para a gente de que o problema não está só lá naquilo que o, o contratante falou, mas também nessas relações a gente pode achar problemas de resistência dos funcionários a aceitar mudanças e tudo mais, e aqui a gente pode achar questões internas que podem ser trabalhadas, né? Com métodos ou campanhas de incentivo ou coisas do tipo. Então, com essas informações, podem ser filtradas aquelas que são importantes, e aí a gente pode pensar no nosso fechamento de reunião, que e provavelmente na segunda só vai ser feita uma segunda reunião, que é a proposta da consultoria, né? Ou seja, aquele documento formal que a gente já falou algumas vezes, que é entregue com uma proposta de serviço, com os custos, né? Com um acordo de trabalho, com prazos, enfim. Né? Então, como é que se escreve, se redige? Bom, a proposta é o seguinte: ela tem informações daquilo que se vai fazer, mas ela tem algumas informações complementares que ajudam a documentar a empresa contratante e ajudam a demonstrar a solidez dessa consultoria, né? Então, um bom documento, ele ajuda a esboçar, né, a competência do consultor ao mostrar a qualidade do texto, da proposta, ao demonstrar o aprofundamento da proposta, não ser uma proposta só superficial, né? Isso demonstra erudição, né, desses consultores. Um projeto, então, bem apresentado, bem redigido, profundo, ajuda a dar uma tangibilidade ao que foi negociado nas entrevistas, ou seja, demonstra a competência e a seriedade e o compromisso, né, tentado ser evidenciado nessas reuniões, e deve ter foco no cliente, né, assim, demonstrando soluções para resolver o problema dele de acordo com aquilo que foi identificado como expectativas do próprio cliente, né? Então, uma vez esse documento formalizado, a gente pode ter sucesso ao entregar uma proposta de trabalho, e aí esse sucesso na apresentação da proposta significa vender o serviço, avançar na execução do serviço. Às vezes a gente tem insucesso, e aí esse insucesso pode ser, olha, ainda não está bom bastante, ainda precisamos rever alguns pontos, então a gente continua, volta lá às reuniões para afinar essa proposta, ou por alguma razão pode ser encerrada se a gente vê uma rejeição completa já de cara e não uma objeção,
A gente tem um insucesso, não fechou o negócio, vamos prospectar o próximo cliente, né? Então, o que a gente precisa lembrar vocês sobre negociação? Planejamento. Se você tem uma reunião marcada, planeje o que você vai fazer. Como é que você faz isso? Levante as informações sobre a empresa. Vá bem certo e seguro de quem é o possível cliente e vá pronto para também fazer as perguntas certas para fazer a pessoa, o contratante ali se soltar, falar, demonstrar suas expectativas diante dos problemas que vão ser demonstrados e interagir com você, né? Uma outra coisa é que você se prepare para a negociação. Então, comece a se preparar estabelecendo hipóteses, né? O que é isso? É você imaginar que, olha, o problema da gente é esse. Aí você começa a dizer, mas qual é a possibilidade, né, de vocês interagirem? Quais são as possibilidades da gente fazer assim, assado? Então, veja como é que hipotetize situações que podem vir de resposta em todas aquelas perguntas que você pode fazer na parte da negociação. Veja que, como essa é uma negociação, você pode fazer concessões. Então, o cliente pode achar ruim, ou pode dizer que espera que você faça viagens pelo Brasil. Verifique se é possível você fazer viagens pelo Brasil. Se não for possível, verifique se há a possibilidade de você fazer visitas virtuais, né? Ache sempre soluções, né? Buscando negociar, mas também se coloque na disposição de dizer, poxa, ele está cedendo aqui e ali. Se coloque também numa posição de ceder aqui e ali. Então, por exemplo, ele quer viagens. Então eu vou ter que cobrar por essas viagens, vou ter que cobrar isso, aquilo, outro, né? Vejam essas possibilidades. Durante uma reunião é possível a gente lembrar, e a gente já falou disso, tem que transmitir confiança e objetividade, buscando entender o problema do cliente. Na negociação, procure propor soluções, né? Caso não se conclua, e é muito natural que não se conclua na primeira visita, a possibilidade de discutir os detalhes, se aprofundar nos detalhes de uma nova negociação para que vocês concluam essa etapa e possam oferecer uma proposta de consultoria adequada. Tenha em mente que uma reunião pode trazer dificuldades, resistência, né? Tanto da sua parte quanto da parte do cliente. O cliente pode lhe julgar mal, né? Então se preocupe com sua apresentação pessoal, se preocupe com o projeto a ser apresentado, com a empresa, com a forma como você se expressa, e por aí vai, né? E, enfim, quando chegar no acordo, no final da reunião, confirmar sempre a expectativa do cliente. Isso é básico de quem vende serviço. Confirme sempre a expectativa do cliente. A gente tinha muito isso quando fazia parte de atendimento em agência de publicidade. Terminava uma reunião, a gente confirmava os principais pontos da reunião, às vezes pedia até para ele assinar uma ata de reunião para mostrar que tudo que a gente tinha que fazer na agência para o cliente tinha sido bem organizado nessa reunião. Demonstre, né, empatia sempre. Então, ao final da reunião, manifeste apoio, se coloque como disponível, né? Revise, às vezes, no final, junto com as expectativas, revise as etapas do processo, do trabalho, os prazos, as metas, quem é responsável pelo quê, mostrando que a consultoria é sempre um trabalho de interação comum, né? Então essas são algumas dicas para negociação, né? E aí a gente vai encerrando esse assunto. Lembrando, capítulo 5 do livro, para leitura e aprofundamento de vocês,
vou deixar a atividade de reforço e eu espero que a gente faça no próximo encontro uma live para discutir o assunto.